Agora vamos falar das agendas dos presidenciáveis. Carolina Abelim chegando ao vivo com as informações pra gente. Oi, Carol, boa noite. Conta pra nós como foi esse 5º dia de campanha da MDBista Simone Tebet e também do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Correção, 5º dia não, tô acelerada. 4º dia ainda. Tá passando rápido, né? Tá passando muito rápido. Com você, Carol. Vamos lá, temos poucos dias pela frente, né? Considerando, né, que começou recentemente, mas vamos falar de como foi esse 4º dia aí. Simone Tebet do MDB, ela visitou cidades aqui do ABC Paulista, caminhou pelas ruas do centro de Diadema pela manhã, depois à tarde foi para Santo André, onde discursou. Simone Tebet falou sobre a necessidade de reindustrialização do país e também falou sobre parcerias do governo federal com a iniciativa privada. Vamos ouvir a candidata. Eu fui prefeita, sou municipalista por essência e sei que está na hora de realmente redesenhar o Pacto Federativo. A União ser parceira não só no entregar atribuições, que hoje está muito descentralizado, mas também desconcentrar os recursos. A União voltar a financiar através do SUS, através da educação, numa corrente coordenada, União, Estados e Municípios. Nós somos um corpo só, chamado Brasil. E o Brasil precisa da integração das ações da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Lula participou hoje de gravação de programa eleitoral. Depois, na parte da tarde, se reuniu com o vice Geraldo Alckmin do PSB e também com demais integrantes da campanha para decidir, né, as próximas agendas. Falou sobre uma visita próxima ao norte, aos estados amazônicos, também a necessidade de ir ao centro-oeste brasileiro. Lula disse ainda, defendeu que o PT propôs aos canais abertos de televisão apenas 3 debates com todos os presidenciáveis, para que os candidatos fiquem um pouco mais livres para atender a todos os compromissos de campanha e que também possam viajar pelo Brasil, pois, segundo ele, essa é a intenção até o final da campanha, é conversar com a população de norte a sul do país. Também falou sobre as pesquisas eleitorais. Vamos ouvi-lo. Mas eu, sinceramente, eu não vi o avanço do Bolsonaro na campanha. Eu vi a manutenção da nossa campanha muito à frente do Bolsonaro. Eu vi um crescimento que está dentro da margem de erro, que pode cair na próxima pesquisa, na próxima semana. O que eu acho é que nós estamos com uma campanha consolidada junto à sociedade brasileira. Vamos então ouvir os nossos analistas sobre mais um dia de agenda de presidenciáveis. Abro essa rodada dessa vez com você, Cristina Grêmio, e como sempre costumo fazer, trazendo o último assunto para ser analisado primeiramente. A agenda de Lula foi o destaque que a Carol finalizou, o destaque com que ela finalizou a participação ao vivo, e ela trouxe informações que Lula tem intenção de expandir a campanha para algumas regiões, alguns estados e cidades, na região norte e também na região centro-oeste, que são locais onde Bolsonaro tem bastante apoiadores, tem um maior número de intenções de voto. Falou também sobre a importância de concentrar os debates. A gente tratou sobre isso já aqui no Jornal Jovem Pan. Lula gostaria que fossem realizados em formato de pool. Por exemplo, 3 debates reunindo diferentes meios de comunicação, veículos de comunicação, para dar mais tempo para que os candidatos se dedicassem às agendas e não aos debates. E no finalzinho a gente ouviu um trecho de entrevista dele dizendo que não viu nenhum avanço de Jair Bolsonaro nas pesquisas, inclusive na que trouxemos ontem do Datafolha. Ele só enxerga o que quer, né, Lívia? Ele está falando para uma bolha que é uma micro bolha. A gente viu o primeiro comício de campanha ontem em Belo Horizonte, um fiasco absoluto, né? Pediu pelo menos snipers nos prédios, fez um alarde para a imprensa de que havia risco de vida, que, enfim, um terrorismo podia acontecer, um ato terrorista podia acontecer, dando a entender que ia ter milhões de pessoas na rua, e não foi isso que a gente viu. E aí, fechado em mais umas bolinhas ali, umas reuniõezinhas, uma entrevistinha, e vem e detona o candidato adversário,
falando coisas que, obviamente, um perdedor falaria. Estranho, né? Porque ele ganha de Bolsonaro no primeiro turno, por que não está seguro disso? Por que precisa detonar o adversário? Por que precisa enxergar algum avanço do adversário se ele está certo que ele ganha no primeiro turno, né? É mais do mesmo, é a hipocrisia de sempre, falando para uma bolha cega, ideológica, que não vai mudar, está com ele, né? Aconteça o que acontecer, mas continua sendo aqueles mesmos percentuais de sempre. Veja que é um candidato que desde as primeiras pesquisas, acho que foi lá por dezembro, não teve ganho, se manteve mais ou menos estável. Isso alguns analistas vêm apontando já há algum tempo. Ele não teve um tempo de pré-campanha grande aí e não teve nenhuma evolução. E, de repente, olha que estranho, justo quando a economia brasileira começa a ter bons sinais e era óbvio que a aprovação do governo aumentaria, Lula, começa a disparar nas pesquisas. É tudo muito esquisito. Aí ele, claro, não quer ver alguma outra pesquisa que aponte algum número diferente. Constantino, já a candidata do MDB, Simone Tebet, falou em integração entre União, estados e municípios. Não chega a ser um tema novo, né? Me lembro que na campanha do presidente Bolsonaro, em 2018, enquanto ainda candidato, já se falava nisso, numa necessidade de redistribuição desses recursos, de uma nova forma de distribuição, né? Mais Brasil, menos Brasília, era o lema que era usado na época. Pergunto a você, houve avanços nessa área ou ainda são necessárias mais mudanças em relação a essa distribuição de recursos, Constantino? As duas coisas, Brown. Houve avanços e é preciso fazer muito mais. O Brasil não é um país federalista de fato. Com mais de 5.500 municípios, muitos prefeitos precisam passar o chapéu em Brasília porque há muita concentração, a pirâmide é muito invertida e a gente precisa lembrar sempre que as coisas acontecem onde está o local de vida, né, das pessoas, na vizinhança, no bairro, onde as coisas realmente acontecem. Então, aqui tem um princípio com nome feio, mas muito importante, que os liberais defendem, chamado princípio de subsidiariedade. Tudo aquilo que pode ser feito em nível mais local deve ser feito em nível local. E aí você vai em círculos concêntricos se afastando até que o governo federal cuidasse apenas daquilo que realmente diz respeito à União, a federação toda, a união de todos os estados e municípios. Não é isso que vemos no Brasil. O governo Bolsonaro tem esse slogan, mais Brasil, menos Brasília, e em muitos momentos levou isso à risca, tentou descentralizar recursos, tentou privatizar, tentou diminuir o grau de intervenção e ingerência do governo federal, mas tem muita coisa para ser feita ainda.